na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente.
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, todos que estão videologados conosco nessa noite, fim de culto, um culto abençoado aqui na nossa sede internacional, na Avenida Farrapos, qual estava o preletor do culto, era o pastor Humberto Schmidt Vieira. Glória a Deus. Então, nós estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude, do Ministério Restauração, a qual nós temos como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e como superintendente do Departamento da Juventude do Ministério Restauração, nós temos o pastor Adriano Licidônio e temos como nosso diretor de comunicação o pastor Rodinaldo Goulart. Aqui com quem vos fala, irmão Pedro Henrique, jovem, membro da Área Glória, a qual a Área Glória faz parte da região, sub-região Centro-Sul, a qual abrange várias áreas, como a área pioneira, a área gaúcha, a área Coronel Massô e outras áreas. Bom, nós estamos aqui hoje para falarmos de um tema muito interessante, a qual é de extrema importância para o cristão saber, um estudo bem elaborado aqui, feito pelo nosso irmão professor da Escola Bíblica Dominical, lá da Área Glória, irmão Carvalho. Paz do Senhor, irmão Carvalho. Paz do Senhor, irmão Pedro Henrique. Paz do Senhor, os irmãos estão videologados. Realmente o culto foi uma bênção, né? A pregação foi muito interessante.
e deu até alguns subsídios para o nosso estudo de hoje acerca da como orar eficientemente pelos perdidos, né, que tem como versículo-chave 1 Timóteo 2:1. Eu sou o irmão Antônio Carvalho, sou professor da Escola Bíblica Dominical, participo do Departamento de Cavalheiro, Departamento de Ombro Amigo, também faço parte da orquestra da Congregação Glória, estou sempre apoiando a Juventude de Restauração da Glória e também os adolescentes da Glória. E nós vamos nos regozijar com um estudo muito interessante acerca da oração pelos perdidos. Glória a Deus, um estudo, algo muito importante, necessário para que todo cristão saiba, porque o próprio Jesus veio nessa terra, nos ensinou muita coisa, e uma das coisas foi como orar, como resgatar os perdidos. Então, meus irmãos, antes de continuarmos e darmos início ao tema, vamos fazer uma oração pelo nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio, como é de costume. Vamos estar orando por ele, pela toda a equipe que está juntamente com ele neste departamento. E logo em seguida vamos estar dando continuidade com o tema. Senhor poderoso Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, nós colocamos, ó Pai, na Tua presença, o pastor Adriano Licidônio, sua família, ó Deus, seus filhos, toda a sua equipe, ó Deus, que tem ajudado o Teu servo a dirigir esse departamento para a consagração, Senhor, para a santificação, para a busca incessante do Teu Espírito Santo. Oramos ao Pai querido para que o Senhor venha continuar usando o Teu servo na Tua presença, usando o Teu servo, Pai querido, para anunciar as Boas Novas, para direcionar a juventude, para a oração, para, Senhor, a consagração, para a entrega a Ti, Senhor, das suas vidas, das nossas vidas. Continua usando o Teu servo. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o nome do tema é como orar eficientemente, glória a Deus, pelos perdidos. É uma pergunta, glória a Deus. E o versículo que nós colocamos no tema é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que você que está com a Bíblia aberta ou com o celular, aplicativo da Bíblia, pode acompanhar conosco, que diz assim: exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e orações, de graça para todos os homens. Glória a Deus. Então, isso, né, irmão Carvalho? Positivo. O primeiro tema, a primeira parte do nosso estudo tem como tema compreendendo a necessidade da oração pelos perdidos. E nós sabemos que os perdidos não serão e, na verdade, não poderão ser salvos a menos que alguém ore por eles. E o mais interessante, nós temos que compreender o que são os perdidos. A Bíblia descreve os perdidos como filhos do diabo, conforme João 8,44, sob a autoridade de Satanás, conforme Atos 28:18, a casa do homem forte, conforme Marcos, capítulo 3, versículo 27, prisioneiros de guerra, conforme Isaías 14:17, e cegados para o evangelho, conforme 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Esta condição alarmante, ela ressalta a urgência e a necessidade da intercessão em favor deles, né? Então, o que acontece? Nós vamos tratar, primeiramente, da cegueira espiritual. Aí você pergunta assim, como assim cegueira espiritual? Nós sabemos que o príncipe desta era, o príncipe deste século, que é o diabo, Satanás, né, o arqui-inimigo de Deus, ele cegou o entendimento dos seres humanos. E o que acontece? Quando a gente leva a palavra de Deus, a pessoa tem realmente uma barreira, né? Então, a cegueira espiritual impede que os perdidos de compreenderem a salvação, né? Conforme o versículo, como eu já havia falado, né? Que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Né? O evangelho está encoberto para aqueles que estão perdidos, né? Evidenciando a necessidade de oração. Como assim oração? Eu me lembro que quando eu pregava para o meu irmão Alex Charles, ele era viciado em drogas, também consumia álcool,
Estava prometido de morte por 3 gangues lá na minha cidade natal, Fortaleza, Ceará. E toda vez que eu pregava para o meu irmão, ele sempre esbravejava comigo, soltava alguns impropérios, me humilhava de todas as formas. Graças a Deus ele não batia em mim, porque ele era bem mais alto que eu e bem mais forte, mas Deus não deixava que ele batesse em mim, mas vontade ele tinha. Até que certo dia Deus falou para mim assim: não prega o evangelho para ele. Ora por ele que eu farei a obra. E eu fiquei dias e dias orando por ele, não pregava mais, só orava. Continuava vindo para o culto, né? Continuava meditando na palavra de Deus e orando sempre pelo meu irmão, pedindo a salvação dele. Eu sempre dizia para Deus assim: Deus, não deixe o meu irmão ser assassinado. Eu sei que ele é pecador, eu sei que ele usa droga, que ele bebe, ele quebra bares, quebra discotecas e tudo, ele é terrível. Mas eu sei que tu o amas, e eu te peço que tu salve meu irmão. Até que um dia ele se convidou para assistir um culto na igreja onde eu me congregava, Vila Santo Antônio, que era um dos bairros onde ele era procurado, né, por uma gangue. Eu falei para ele o perigo que ele corria lá. E ele falou assim: tá, mas se eu for, Deus me protege? Eu disse: sim, Deus te protege. Ele disse: eu creio, então vai. Ele foi bêbado, emaconhado, assistiu o culto todinho, quietinho no banco, imóvel, olhava assim como se tivesse o pregador de frente para ele, falando toda a vida dele. Depois ele me contou sobre isso. E quando foi feito o apelo, ele aceitou a Jesus. Depois da oração, ele ficou são, sem um álcool, sem nenhuma droga no seu corpo. Ou seja, Deus o salvou e o libertou de todos os vícios que ele tinha. Até hoje, nunca mais ele usou droga. Ou seja, eu estava pregando para uma pessoa que era cega pelo príncipe desta era, e aquele evangelho não conseguia penetrar na mente dele, porque a mente dele estava bloqueada, estava cega, ele não conseguia compreender, por isso que ele ficava com ódio daquilo. E isso também aconteceu na minha vida. Eu odiava crente, jogava pedra em cima da igreja, onde eu até aceitei a Jesus Cristo, né, como o pessoal fala no mundo, ironia do destino. E depois daquilo eu fiquei com peso na minha mente e falei com a irmã Valdete: quero pedir perdão, aquela pichação que está na parede ali foi o que eu fiz. E as pedras que jogavam em cima do telhado, eu vi vários furos no telhado, foi causado por mim. Ela falou assim: meu filho, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, você já foi perdoado. Então, Deus, ele é maravilhoso. Ele curou a minha cegueira espiritual, o evangelho entrou e eu aceitei a salvação em Cristo Jesus. Né, irmão Pedro? Glória a Deus. Como a palavra do Senhor também nos fala, que o evangelho é loucura para os homens. É loucura para aquele que não entende, que não é salvo, que não tem o Espírito Santo, não tem o discernimento do Espírito Santo, não sabe. Para ele, o evangelho é uma loucura. Como o irmão Carvalho aqui falou, usou o exemplo. Não adianta querer pregar, falar da palavra de Deus, tem que se consertar, você tem que fazer isso, tem que começar a mudar de vida, porque a pessoa, se ela não compreende, não tem o Espírito Santo, não é uma nova criatura, irmão Carvalho, são palavras vãs que pode, inclusive, irritar a pessoa. Positivo. Irritando a pessoa, ela endurece mais ainda o coração. Endurecendo o coração, vai ser mais difícil para Deus trabalhar. Por quê? Porque está querendo pregar a palavra de Deus, mas sem antes orar por aquela vida. Orando, Deus quebra as cadeias. A palavra do Senhor fala que a oração de um justo pode muito. Esse muito é com M maiúsculo, né? Muito em seus efeitos, quebrando cadeias, despedaçando agrilhões, libertando a alma. A oração tem um imenso poder, e só através da oração Deus vai direcionando o coração daquela pessoa e preparando para escutar a palavra, preparando, que nem o irmão Carvalho aqui falou, direcionando seu parente, né, irmão Carvalho? Isso, meu irmão. O irmão, direcionando para a igreja, depois de ter insistido tanto, que o irmão Carvalho aqui falou, insistindo, endurecendo o coração, ficando com raiva, Isso. até o momento que começou a orar a Deus, direcionado por Deus, começou a orar, até que Deus abriu o coração do seu irmão e pôde entrar ali dentro. Isso é uma maravilha, algo Isso lindo, mesmo. maravilhoso. O Lewis Sperry Chafer falou o seguinte: a cegueira da mente, o véu colocado sobre a mente, mencionada em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, causa uma incapacidade para o descrente entender o caminho da salvação. Era o que acontecia
com a vida do meu irmão e aconteceu com a minha vida e provavelmente aconteceu com a sua vida também, né? E é imposta sobre o homem não regenerado pelo arqui-inimigo de Deus, ou seja, pelo diabo, por Satanás, em suas tentativas de impedir o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos aqueles sejam salvos. Então Deus ele gostaria que todos aceitassem o seu Filho como único e suficiente Salvador, né? Então, impedir o propósito de Deus na redenção é uma condição da mente contra a qual o homem não tem nenhum poder. Nós não temos nenhum poder, mas os crentes têm um poder, porque se eu orar, a palavra de Deus fala o seguinte, Jesus Cristo falou, né? Primeiro nós temos que manietar o valente para poder entrar na sua casa e roubar os seus bens. E quais são os bens que estão na casa do valente? O valente é o diabo, ele acha que é valente, mas nós temos um que é muito mais valente que ele, que é Jesus Cristo. Então nós entramos na casa dele, que é o mundo, e saqueamos os bens, que são as almas, tiramos de dentro para fora, de dentro do sistema mundano para fora, e trazemos para dentro do que? Do sistema de Deus, que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a amada, a noiva, a esposa, o jardim fechado. Aleluia. E através disso, irmão Carvalho, a partir da oração, Deus começa a operar o milagre, começa a operar a cura, e também com isso, que o irmão Carvalho falou, todos nós, em algum momento, nós não aceitamos o Evangelho. Me lembro, da minha infância, eu sempre fui da igreja, meus pais sempre foram cristãos. Desde o momento que eu nasci, foi apresentado o Evangelho, foi apresentada a Palavra de Deus. Mas mesmo crescendo no lar cristão, irmão Carvalho, a gente, mesmo assim, as coisas do Evangelho parecem loucura para nós. A gente, mesmo estando ali, se a gente não tem um encontro com Deus, não procura querer conhecer a Deus, não adianta nada. Nós crescemos na igreja, passamos nossa adolescência, momento mais difícil na adolescência, passar a juventude na igreja sem querer conhecer a Deus, sem procurar saber quem é aquele que você está adorando, que você ora muitas vezes para ele, sem procurar fazer isso, você está cego e as coisas do mundo vai parecer, sabe aos teus olhos, inteligente, vai querer ir para o mundo. Por quê? Porque está cego pelo inimigo de nossas almas. Isso que aconteceu com a sua vida, que você foi criado num lar cristão, mas no dia que você foi tirado a cegueira do teu entendimento e você, parece que foi a primeira vez que você ouviu o Evangelho, aconteceu isso com Charles Spurgeon. Glória a Deus. O que acontece? Ele confessou, né, que ele foi criado em piedade, colocado aos berços em oração. Então, as canções de niná da mãe dele eram canções evangélicas. Ele sempre ia aos cultos, ele ouvia a pregação, entendeu? Sempre foi criado dentro da igreja. Mas ele falou o seguinte, quando pela primeira vez eu recebi o Evangelho e minha vida foi salva, achei que eu realmente nunca o havia ouvido antes. Comecei a pensar que os pregadores que eu havia ouvido não o haviam pregado verdadeiramente. Como pode uma pessoa que foi criada num lar onde as pessoas realmente temiam a Deus? Aí, certa feita, cai aquela cegueira da sua mente e é como se aquelas pessoas nunca tivessem pregado nada para ele. É tanto que ele disse que achava que ele era como se fosse um aborígene, como um índio silvícola, que morava no meio da floresta e estava ouvindo pela primeira vez o Evangelho. Charles Spurgeon, porque a gente pensa que a pessoa está no lar cristão, ela não sofre dessa cegueira espiritual. Claro que sofre. Claro que sofre. Mas, como seus pais oram também pelos seus filhos, Deus um dia, através do Espírito Santo, derruba as escamas dos olhos espirituais e, assim como Paulo, retorna a enxergar da maneira correta. Glória a Deus. Isso é uma verdade. Todos nós, eu no meu caso também, creio que vários outros jovens aí que hoje são pastores, passaram por a sua infância na igreja, tudo, e sempre tinha pais que oravam. Meus pais sempre me incentivaram a orar, já junto com eles oravam por mim também. E tinha várias pregações, eu me lembro até hoje, das pregações que falava algo que era uma verdade. Eu levei isso também como verdade para a minha vida. Se hoje nós estamos aqui, se hoje aqui, o irmão Carvalho está aqui, eu estou aqui, é porque alguém orou por nós. Muitas vezes, irmão Carvalho, sem nós saber quem, alguém orou por nós, alguém ficou horas da madrugada orando de joelho no chão e nós não sabemos quem é essa pessoa.
que orou por nós e hoje nós estamos aqui. Nós somos fruto de oração. E nós cremos que outros serão fruto da nossa oração, mesmo nós não sabendo, e essa pessoa não sabendo que foi alcançada. Isso é mistério. Eu me lembro quando eu fui morar no Círculo dos Operários, né? Tinha uma vila de casas, e tinha a Dona Marta e a sua filha Ana Rosa. Ambas se falavam assim, Neto, que meu nome é Antônio Carvalho Costa Neto, já Neto, nós estamos orando por você e pelos seus irmãos, pela sua família, que nós cremos que um dia Deus vai te salvar. Só que eu era católico, a minha família odiava crente, eu detestava crente. Eu falava com aquela senhorinha, porque ela era uma mulher idosa, eu respeitava ela, mas eu não gostava de crente. E eu falava dentro de mim assim, nunca vou ser crente, nunca vou ser crente. Aí até que um dia, eu peguei e fiz um pacto com o diabo no candomblé. Isso foi no sábado, no domingo eu ia tirar a minha vida. Deus falou ao meu ouvido, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, vai na casa da Dona Valdete. E eu fiquei pensando, como é que eu vou na casa da Dona Valdete? Fazer o que na casa daquela crente? Eu vou contar a história para ela e ela vai rir da minha cara. De novo aquela vai na casa da Dona Valdete. Eu tentava sair do meu lugar e não conseguia. Quando foi na terceira vez, eu fui. Quando eu cheguei lá, aquela mulher havia orado, Deus revelou tudo o que estava acontecendo comigo, ela só disse assim, Deus, traz o neto até mim. E Deus me levou até a casa dela. Quando ela orou por mim, aquela vontade que eu tinha de me matar, porque eu estava convicto que ia me matar, saiu da minha mente aquela vontade. Aí eu perguntei para ela assim, Dona Valdete, eu estava com vontade de me matar, mas eu amo a minha vida. Eu nunca faria isso comigo. Aí ela falou o quê? Carvalho não, Neto, o que acontece é que tinha um demônio te levando ao suicídio, mas graças a Deus que Deus trouxe você até aqui. Você quer aceitar Jesus Cristo? Eu aceitei Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a Dona Marta, a sua filha Ana Rosa, a Dona Valdete, e fora outros familiares meus que eram cristãos, que eu não gostava deles, oravam por mim, vizinhos meus que eram cristãos oravam por mim. Ou seja, várias pessoas me provaram que me amavam através da oração pelo perdido, que era eu. Eu era um perdido, assim como você foi perdido. Apesar de você estar dentro de um lar cristão, você era perdido, mas através da oração de seus pais e de outras pessoas, o Espírito Santo lhe convenceu da verdade, né, lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E você viu que precisava de Jesus Cristo. Mesmo morando no lar cristão, você viu que precisava de Jesus Cristo. Entendeu? Então isso é maravilhoso. O poder da oração trouxe imensurável. Imensurável. Tanto que mais à frente eu vou falar do poder da oração. Glória a Deus. O poder da oração é algo extraordinário, irmão Carvalho. Com o exemplo que o irmão deu aí, de algo que aconteceu na sua vida, também tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso também. Nesse momento, como o momento que Pedro foi preso pelos romanos, ele ficou encarcerado lá, guardado pelos soldados mais valentes que tinham, inclusive dentro da sua cela, os soldados vigiando a todo momento, algemados os pés, as mãos, e a igreja, seus irmãos começaram a orar. Nós vemos ali que a igreja começou a se unir, começaram a orar para Pedro. Creio que Pedro também estava orando na prisão, mas que toda aquela oração, aquele povo unido, fazendo uma vigília de oração, orando pela libertação de Pedro, o anjo de Deus foi enviado por lá, libertou Pedro, e quando Pedro foi lá para ver aqueles que estavam orando para ele, eles nem acreditaram no milagre. Que era um fantasma de algo Pedro. Tão grandioso. E o mais interessante é que ele pensou que estava sonhando. Mas, na verdade, ele estava saindo do cárcere. Mas na mente dele, ele achava que ele estava sonhando. Depois que ele viu que não era sonho. Depois que saiu do cárcere. Entendeu? Agora, como é que pode? Dois do lado dele, amarrado, pés e mãos. O anjo chegou lá e soltou tudo, levou ele lá para fora, ainda mandou ele pegar a capa, né? E ele saiu pensando que era um sonho. Quando viu, não era um sonho. Ou seja, interessante que as pessoas continuavam orando. Sim, por Pedro. Mas Pedro já estava solto. O poder da oração. Então, falar do evangelho com aqueles por quem ninguém orou é como encorajar um cego a observar o pôr do sol junto com você. Imagina chegar para o cego, vem cá, meu amigo, vamos observar o pôr do sol junto comigo. O cego vai pensar que eu sou maluco, né? Mas eu sou cego, como é que eu vou ver o pôr do sol? Eu posso sentir o sol pegando na minha pele, mas não posso vislumbrar, né? Sim. É um caso perdido, pois ele é cego, né? E é a mesma coisa. Então, quando você tenta pregar o evangelho, persuadir a pessoa pela sua mente humana,
né, convencer a pessoa humanamente a aceitar Jesus Cristo, vai dar em nada. Pelo contrário, vai deixar a pessoa mais irritada. Entendeu? Era o que acontecia. Alguns irmãos chegavam até mim e queriam me levar à força para a igreja. Eu ficava com mais raiva deles. Entendeu? Mas é o que acontece. Quando alguém começou a se pôs a orar, Deus foi trabalhando na minha vida. Foi trabalhando na minha vida. Até o momento que eu quis me matar, aí realmente eu morri. Morri para o mundo e ressuscitei no reino de Deus. Né? A partir do momento que o Espírito Santo entrou na minha vida, então eu já comecei a fazer parte do reino de Deus. E também, além disso, eu também sou um embaixador de Cristo, sou um sacerdócio santo. Imagina? Isso é maravilhoso. Imagina, eu era perdido, odiava cristão, que nem Paulo odiava, só que, claro, eu não matava cristão, vontade eu tinha de bater, mas me matar não. Mas aí Deus me amou. E no momento que eu ia tirar minha própria vida, ele disse, não, tu não vai tirar a tua vida não, tu vai morrer de outra forma. Me matou, né, para o mundo terrível e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E me deu o poder de ser feito de quê? Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Muito maravilhoso, mesmo quando Deus nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é algo novo, é algo como se a gente nunca, mesmo estando na igreja, ouviu tantas vezes, tantas repetições, tantas pregações, que nem o irmão aqui Carvalho citou esse exemplo aqui. Fala deste, me esqueci o nome agora. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. É que ele, mesmo estando na igreja, mesmo tendo a infância, ouvindo, quando procura, eu me lembro, quando eu coloquei no meu coração buscar a Deus, coloquei no meu coração próprio, não foi insistência dos meus pais, não, porque eu costumava sempre orar, mas quando eu tomei uma posição, me lembro, a gente tinha um sofá era bem pequenininho, e daí foi ali, a gente chegou de um culto de igreja, meus pais estavam lá fora conversando com meus avós, e eu me ajoelhei ali, tomei uma decisão, e foi a primeira vez que eu falei, Deus, Jesus, eu quero te aceitar, verdadeiramente, te aceitar. Eu estava na igreja, via pregações, estava com meu pai, com a minha família ali, mas ali foi o primeiro momento que eu falei, eu quero aceitar, quero mudar. A partir daquele momento, irmão Carvalho, foi algo novo, eu escutava as palavras, as pregações depois daquele momento, era algo, parecia que eu nunca tinha ouvido antes. Apesar de ter repetido, daí meus pais falavam, essa pregação aqui tu já escutou, já foi pregada. É interessante, né? Eu nunca tinha escutado antes. O que acontece? É por causa da cegueira espiritual. Então, o que acontece, né? Se não for removido essas vendas dos nossos olhos espirituais, então o que acontece? As coisas vão ser como... porque as coisas de Deus são loucura para ele. Ele quem? Aquele que perece, né? Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura. Nem pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Entendeu? Conforme 1 Coríntios 2,14. Interessante que a palavra grega para loucura é moria, de onde deriva a palavra moron, em inglês, que significa imbecil. Ou seja, é como se a gente fosse imbecilizado pelo diabo. Por isso que a gente não compreende, porque as coisas de Deus, como Deus é espírito, e a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ela também é espiritual. O que acontece? O homem carnal, ele não consegue compreender a palavra de Deus. Mas a partir do momento que a gente se põe a orar, né, pelo perdido, e pede para Deus salvar aquela pessoa, tirar as vendas dos olhos dele, aí o Espírito Santo vai até aquela pessoa, né, ou através da pregação na igreja, ou através vendo uma live como essa, ou através de um filme evangélico, como eu conheço um casal que o marido se reconciliou e a esposa aceitou Jesus assistindo filme evangélico na TV Record, e estão muito bem na igreja, né? Por quê? Porque eu orava por eles também. Eu orava por esse casal. Até que um dia Deus agiu o quê? Através da televisão. Através da televisão, caiu as vendas, Deus convenceu ele do pecado, da justiça, do juízo, e eles aceitaram Jesus Cristo. Então, o que acontece? Nossa obrigação é orar pelos perdidos, né? E orar até quando? Até quando Deus agir na mente daquele perdido. Muitas vezes você vai orar, Deus coloca na sua mente o nome de um amigo, o nome de um familiar, o nome de um vizinho, né? O nome de uma família. Ore.
Ore para que Deus trabalhe na vida deles até cair a venda dos olhos espirituais e o Espírito Santo poder fazer a obra redentora. Glória a Deus. E nós vemos também que cegueira espiritual, como aqui nós falamos, apesar de crescer um cristão, você pode ter, todo mundo, eu tive, o irmão Carvalho teve, todos nós, até mesmo aqueles que já são jovens, mesmo que são cristão, quando foram abertos os olhos, é algo maravilhoso. Um exemplo aqui que nós temos aqui é 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que fala sobre o servo de Eliseu, a qual quando viu o exército inimigo cercando para pegar Eliseu, pegar o profeta de Deus, ele se apavorou, irmão Carvalho. Mas então o que Eliseu disse para Deus? Senhor, abre os olhos do moço. E daí abriu, e o que ele viu? Era mais numeroso os que estavam com Eliseu do que aqueles que estavam contra. Foi aberto os olhos espirituais. Ali é uma frase muito icônica, foi aberto, ele conseguiu presenciar uma maravilha de Deus que Eliseu estava vendo, Eliseu estava tranquilo, com os olhos abertos, não se preocupou com nada. E mais interessante é que esse moço andava com Eliseu. Sim, andava. Então ele viu tudo que Eliseu fez. Milagre. Mas naquele momento ele ficou cego espiritualmente, a ponto de o próprio Eliseu disse assim, né? Tira as vendas dos olhos do moço, né? Abre os olhos do moço, quer dizer, tira a cegueira espiritual, cai as escamas dos olhos dele. Você vê como são as coisas. Andava com Eliseu, viu um monte de coisa, mas naquele momento ele ficou cego espiritualmente. Sim, não conseguiu ver aquilo que estava acontecendo, mesmo andando, presenciando, como o pastor Humberto pregou aqui agora há pouco. Os discípulos estavam com Jesus, andaram com Jesus, presenciaram milagres, maravilhas, e mesmo assim não creram. Estavam com Jesus, assim como o servo de Eliseu estava com ele, presenciou milagres maravilhosos. Tomé andou com Jesus, Tomé Jesus também teve que mostrar aqui, ó. Vem aqui do lado o corte. Mas teve que provar para tanto Tomé. que Tomé virou sinônimo de incrédulo, né? Sim. Para de ser Tomé. Você vê? Sim, virou. Andou com Jesus, viu um monte de coisa e chega na hora, eu não creio. Cegueira espiritual. Acontece até mesmo com um cristão experiente, buscando a Deus. Há momentos na vida que cegueira espiritual pega. Pois é. O discípulo mesmo, Pedro, quando foi usado pelo Espírito Santo, que Jesus falou, quem eu sou para vocês? O que Pedro falou? Tu és o unigênito, Filho de Deus, a qual tira o pecado do mundo. Que Jesus fala, bem sabeste que quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito. Mesmo Pedro depois foi usado por Satanás. Para pedir, Jesus, tenha pena de ti mesmo. Mesmo Pedro. Isso é uma prova viva que podemos estar no momento confiando em Deus, com os nossos olhos abertos, mas a qualquer momento, irmão Carvalho, podemos voltar a ser cegos. Olha aqui, ó, Jó 42, versículo 5. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, Jó teve que passar por uma hecatombe, né? Passou por uma prova de fogo. Foi partícipe de uma guerra cósmica entre Deus Jeová e Lúcifer, Satanás, o diabo, né? Perdeu os 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, ficou tão enfermo que seus amigos ficaram 7 dias perplexos olhando para ele, né? E a sua mulher ainda ajudou, ainda disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele ficou firme e no final ele o quê? Antes ele tinha ouvido falar de Deus com os ouvidos. Mas agora meus olhos te veem. Para você ver, né? Jó era um homem, né? Era um homem que se desviava do mal, né? Um homem reto, íntegro que se desviava do mal. Mas ele precisava ver Deus. Ver Deus. Você vê como pode um negócio desse. Aqui nós temos o exemplo de Jó também, né? Sim, o exemplo de Jó é algo maravilhoso também. Quando ele fala que ele conhecia Deus, ele procurava fazer tudo para agradar a Deus. Nós vemos aqui que ele foi ensinado pelos seus pais, tudo orientado, e ele procurava sempre fazer a coisa certa. Momento que Deus achou graça aos olhos, vendo Jó fazendo a vontade dele, procurando sempre ser um homem reto, íntegro. Mas no final, depois de passar por toda aquela aprovação, as palavras deles, é uma palavra com muito poder. E antes do versículo 2 do capítulo 42, ele diz, bem sei eu que tudo tu podes,
e nenhum dos teus pensamentos ou nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Sim, sim. Reconheceu a grandeza de Deus. Naquele momento ele presenciou o poder, foram abertos os olhos, ele conseguiu ver quem era aquele que estava servindo. Isso, muito crente está na igreja, irmão Carvalho, anda, vive com modo religioso, vai ali, faz, ora, tem oportunidade, faz isso, faz aquilo. As pessoas vêm com aparência física, está fazendo a obra de Deus, está isso, aquilo, mas está cego espiritualmente, está vivendo na religiosidade. Mas no momento que é aberto os olhos, como aqui, Jó, um exemplo, o servo de Eliseu, os demais exemplos que citamos aqui, é algo maravilhoso, é algo tão bom que nós não queremos mais ficar com os olhos fechados, irmão. Não, Carvalho, queremos continuar e querer provar mais de Deus. Isso nos leva a querer avançar, querer conhecer a Deus. Assim, também me lembro do Moisés, quando Moisés estava lá no campo, no deserto, apacentando as ovelhas. O interessante é que ele vê ali uma sarça que não se consumia, e ele vai até aquela sarça. O interessante, irmão Carvalho, é que quando Deus fala com ele, quando fala Moisés, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Ele conhecia, ele foi ensinado, ele sabia quem era o Deus do seu povo, ele sabia quem era, mas ele não o conhecia, ele sabia que era o Deus de Israel. Depois que ele descobriu que ele era hebreu, ele creu, estudou sobre seu povo, quem era Deus, quem era Abraão, quem era o pai da fé, mas naquele momento ali, quando ele escutou a voz, ele sabia exatamente, falou, eis-me aqui. Finalmente conheceu o seu Deus. Então, nós vemos aqui vários personagens bíblicos que no momento, mostra o momento que eles estão com os olhos fechados, cegos pelo inimigo de nossas almas, mas quando são abertos os olhos, Deus usa eles para coisa extraordinária, alcançar almas, vidas. Paulo também, irmão Carvalho, grande exemplo também. Sim, sim. Paulo, ele perseguia a igreja primitiva, achando que ele estava fazendo a obra de Deus, né? Até que no caminho de Damasco, Deus o derrubou, né? Ele viu uma forte luz, né? E essa luz nós sabemos que é Jesus, né? Porque Jesus falou que é a luz do mundo, é a luz dos homens. E ele ficou cego. Até que depois foi orado por ele, né? Caiu as escamas dos seus olhos e quando ele se pôs em pé, ele ficou cheio do Espírito Santo, né? Imagina, ele recebeu um revestimento. Outrora ele era cego. Paulo era ruim? Não. Ele achava que aquilo era o correto. Ele tinha o seu entendimento cego pelo príncipe desta era. Por isso que ele perseguia, tanto que o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, foi morto na presença dele. O vestido dele foi colocado aos pés de Paulo. Imagina, Paulo, para que aquilo era tipo um troféu. Eu estou fazendo aqui a obra de Deus. Até que um dia ele viu que ele era um louco, né? Ele era um imbecil, né? Aquela palavra moriá, que gera moron, que quer dizer imbecil em inglês, né? Agora imagina, ele tinha uma cegueira espiritual, né? Aí depois veio a cegueira física mesmo. Aí quando caiu as escamas dos seus olhos, ele voltou a enxergar. Espiritualmente ele já havia enxergado, só faltava aquela outra cegueira dele, né? E depois Deus o encheu plenamente do Espírito Santo. Nós vemos pelas cartas que Paulo escreveu, né? São maravilhosas. E puxar aqui um gancho, em Marcos, capítulo 3, versículo 27, fala o seguinte, ó. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar um homem forte, então lhe saqueará a casa. Aqui está falando sobre o quê? Sobre o homem forte aqui que acha que é forte, né? Satanás, né? O diabo, aparenta ser, porque o leão da tribo de Judá é muito mais forte, né? Então nós temos que manietar. Como é que a gente manieta ele? Orando, jejuando. Jesus que ele falou, essa casta não sai senão com oração e jejum. Algumas castas não é só oração, outras jejum e oração. Então quando você manietar o valente, né? Porque nós sabemos que em determinados locais acontecem certos pecados. Por exemplo, aqui próximo da Farrapos é drogadição, prostituição, venda de drogas, homicídio e outras coisas mais. Então aqui existe um principado. E nós temos que o quê? Amarrar esse principado para poder saquear os bens do valente que está aqui. Tem um príncipe aqui,
É por isso que é um principado. Então, quando a gente maniatar esse valente, a gente entra e rouba os bens dele, que são as almas, e traz para a maravilhosa luz. Imagina, as pessoas são cegas, acham que aquilo é o normal. Não, vou usar droga, vou usar droga. É uma felicidade, mas, claro, está se destruindo. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. E qual é a coisa que ele mais gosta de destruir? O ser humano. Sim. Ser humano, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo. Imagina o Criador. E nós temos o livre-arbítrio. Já o Lúcifer não teve livre-arbítrio. Ele errou, já era. Não tem como se arrepender. É tanto que ele acha que vai vencer. Ele é perdedor, ele está ouvindo o que eu estou falando aqui. Como o pastor Humberto uma vez falou. Ele ouve o que eu estou falando aqui. Mas ele acredita que vai ganhar. Mas ele não vai ganhar, ele é perdedor. Entendeu? Mas nós temos que crer que ele é perdedor e lutar com ele como? De joelho. De joelho. Jejum, oração e meditando na palavra. Porque o pregador ele tem que saber manejar bem a sua palavra, né? Sim, saber com a espada. A espada de 2 gumes, né? Que vai até a junção da alma e do espírito. E é capaz de discernir tudo. Sim, discernir e interpretar também. É tanto que Jesse Penn Lewis falou o seguinte: enquanto não reconhecemos o homem forte totalmente armado, que é esse homem forte, né? Por detrás de todas as trevas do pensamento e de toda cegueira para o evangelho, talvez não consigamos muito no que se refere a tirar as pessoas do poder das trevas para dentro do reino do amado Filho de Deus, que é Jesus. E, enquanto não soubermos como prestar bastante atenção à admoestação do Senhor e primeiro atarmos o homem forte, as tentativas que fazemos para expoliar-lhes os bens apenas o deixarão mais enraivecido e o habilitarão a fortalecer sua armadura e a guardar seu palácio em paz. Então, o que acontece? Nós temos que sempre pensar nisso. Temos que maniatar o valente para poder roubar os seus bens. Glória a Deus. Até me lembro de um ditado bem conhecido, não sei se o Irmão Carvalho sabe, ou se lembra, jejum e oração e o diabo no chão. Sim, jejum e oração. Que nem a palavra do Senhor fala, o inimigo de nossas almas, ele aparenta ser um homem forte, tanto é que a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia fala que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, fugindo como um leão. Ou seja, parecido. Não é um leão. Parecido. Como um leão, procurando quem possa tragar. Então, ele aparenta ser, aparenta ser forte, como diz aqui, mas ele não é. O maior é que está conosco, como Eliseu foi usado ali, falou, é maior quem está conosco do que estão contra nós. Até a própria palavra do Senhor fala, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é? É afirmativa. Ainda tem ninguém. 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 Ninguém e nada também. Porque a palavra de Deus fala que nem a profundidade, nem a morte, nada nos separará do amor de Deus. Né? Então, nós vamos ver aqui a importância da oração intercessória. Né? Assim que entendermos a importância de orar pelas vidas a serem salvas, devemos aprender como fazê-lo, né? Então, nós temos que ver a importância da oração intercessória. Nós sabemos que, por exemplo, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas aí, ele lembrou que o Abraão lembrou que estava quem lá? Ló, o sobrinho dele, né? Aí disse, e agora? Aí ele começou a falar com Deus. E Deus fala, não, eu vou destruir. Aí ele pegou e falou até que Deus mandou 2 anjos, foi lá e tirou a família de Ló para fora, né? Claro que a mulher dele olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal, né? Mas aí ele salvou ele e as suas 2 filhas, a mais velha e a mais nova. Mas por quê? Porque Abraão se pôs a interceder. Ele insistiu. Não, ele ficou negociando com Deus. Ele ficou negociando, né? E conseguiu, né? Moisés também chegou diante do Mar Vermelho e o povo, agora nós saímos lá do Egito, vamos morrer aqui, porque do lado era uma montanha, do outro lado era uma montanha, na frente do Mar Vermelho. Atrás vinha o exército egípcio, que era um baita do exército, né?
Aí o pessoal pensou, mas a gente estava numa boa lá, tá certo? Comia pouquinho, trabalhava, levava uma chicotada, mas estava lá. Tinha casinha para dormir, e agora eu vou morrer aqui. Aí o que aconteceu? Moisés orou. E o mar se abriu, o pessoal passou a pé seco. E o exército pegou e foi tentar passar. Se deram mal. Aí o que acontece? Deus provou o poder dele. Entendeu? Sim. Então o que acontece? A gente pode a murmuração é um negócio terrível. Se a gente começar a achar que nada vai acontecer, nós vamos esmorecer. Mas nós não podemos esmorecer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, porque como Deus ele é sempre eterno, ele não tem começo nem fim, ele é gigantesco. O universo dele, o universo cabe todinho dentro dele. Então o que acontece? O tempo para Deus, um segundo para Deus é um tempo que eu vou morrer e não vou ver o tic-tac de Deus. Entendeu? Então o tempo dele é muito diferente do meu, que eu sou um ser finito. Então o que acontece? Eu tenho que me propor a orar pelo perdido, né? É tanto que a casa teve um grande homem de Deus que ele orou por 5 amigos. O primeiro questão de mês, o segundo questão de mês, o terceiro questão de ano, o outro muito mais ano. E o último foi quando? Foi quando ele desceu à sepultura, o amigo dele aceitou Jesus. Ou seja, ele desceu à sepultura, o último aceitou Jesus. Ou seja, esse daí, ele creu que Deus iria agir. Ele orou, ele não viu, mas o último Deus salvou. Glória a Deus. Entendeu? Você tem que insistir. Bater, abre-se fuçar. Buscar, vai encontrar. Sim, né? Sempre tem que insistir. Ou seja, insistir. Sim, temos vários exemplos na Bíblia. Um exemplo que temos é de Jacó. Quem lembra da batalha de Jacó com o anjo? Sim. De tanto insistir, a Bíblia fala que ficou a noite toda até o sol raiar. E o anjo, que era quem? Quem era o anjo? Jesus. Cristo. Isso falou, tenho que ir, já está raiando o sol. Insistiu, lutou, batalhou. Outro exemplo também, Moisés, quando o povo fez o bezerro de ouro, começou a adorar, voltou a lembrar dos manjares, dos deuses do Egito. O que Deus falou? Vou fulminar o povo, Moisés. Você, a partir da sua geração, vai começar o novo povo de Israel. Vou destruir todos. O que Moisés falou? Então, Senhor, se for matar, trouxemos nós até aqui para morrer, aqui ser morto pela tua mão, então me leve também, mate também. E o que Deus falou? Calma, Moisés. Calma. Moisés insistiu, olha a fé de Moisés. Moisés insistiu, sim. Não, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para fazer um propósito. E aí é o que acontece? Esse povo era um povo perdido. Exatamente. Ele intercedeu pelo povo, Deus poupou. Tá certo que nós sabemos que alguns foram mortos no meio do caminho, mas a gente via que Moisés estava sempre intercedendo. Isso, né? É tanto que quando a morte estava tragando as pessoas, ele falou assim, Arão, pega o incensário e passa no meio do povo. Então ele ficou com o incensário no meio dos vivos, entre os vivos e os mortos. Ele conseguiu parar a morte com o incensário. Por quê? Porque Arão é o sacerdote, né? E é algo bem interessante isso, que o irmão Gabriel também tocou. Nós somos sacerdote de Cristo na terra, representante de Cristo, um exemplo mais de dias atuais, embaixadores de Cristo na terra. Temos a missão e o dever de anunciar as boas novas, orar, interceder pelas almas, tudo isso é a missão dada por nós. A partir do momento que é nos aberto os olhos, irmão Carvalho, nós não podemos voltar para trás. Quando é nos abertos os olhos, nós vemos qual é a nossa missão aqui. Anunciar o Evangelho e interceder, orar. Tantos exemplos, todos os personagens da Bíblia intercederam, oraram, de maneira com que almas fossem alcançadas, que o povo fosse alcançado. Quantas vezes o povo de Israel foi intercedido pelos profetas que foram levantados, por juízes, mesmo assim o povo de Israel se desviava, aquela geração já era uma geração perdida, mesmo assim intercedia, exemplo de Moisés. Exemplo, no tempo do profeta Eli, sacerdote Eli, ali que o povo estava perdido, distante do caminho de Deus, Deus levanta Samuel para orientar o povo ali, e Samuel, orientado por Deus, guia o povo, porque foi usado ali como embaixador de Deus na terra, para guiar o povo dele para o caminho correto. O povo já estava perdido, já estava condenado, já estava sendo para ser
morto a fio da espada pelos filisteus, morto pela espada pelos inimigos. Deus levanta Samuel, orienta o povo, guia o povo. Então, é isso que Deus tem para nós. Nós somos embaixador de Cristo, sacerdócio real para interceder pelas almas, interceder por aqueles que, como o pastor Humberto falou ali, vou usar o exemplo do pastor Humberto ali, a gente passou ali, ele usou o exemplo, passando ali, vendo alguém fumando maconha. A gente fala o quê? Um maconheiro, pessoa perdida. Taxar, né? A gente vê ali o problema. A gente fala para a pessoa, para de fumar maconha, para de fumar. A pessoa também sabe que ela tem que parar de fumar. Sim, mas não sabe como. Mas não tem como. Daí pega a palavra de Deus, fala, aqui está escrito que não pode fumar, não pode fazer isso. A pessoa só irrita mais, etc. Eu paro quando eu quero, aquela famosa frase. Mas daí, que nem o pastor Humberto falou aí, a gente insistir, orar, buscar Deus, colocar em oração, a gente passa vários evangelismos aí, eu me lembro, a gente pega o nome das pessoas que pedem oração, me lembro de um evangelismo que a gente teve ali na área Glória, eu estava ali, irmão Elias, irmão Timóteo, a gente estava ali evangelizando, passou alguém ali, ofereci-lhe um panfleto, falei dos cultos ali, no dia de culto, ele falou, eu moro aqui do lado da igreja, já foi há muito tempo atrás aí, mas estou pensando em ir de novo aí, a partir do momento que eu perguntei, qual é o seu nome para a gente fazer uma oração? Ele me falou o nome, veio outro senhor, que no primeiro momento tinha rejeitado, eu tinha oferecido, rejeitou, veio o segundo, ele falou, ele conhecia essa pessoa e começaram a conversar, eles falaram, aqui é a igreja, estão evangelizando, ele falou, ok, vou dar meu nome aí, vou aceitar um panfleto, a partir desse momento aí que a gente começou a conversar, aquele que tinha primeiramente rejeitado ali o panfleto, a palavra de Deus, um convite, ali aceitou, a gente começou a conversar, falando, já fui crente, já fui evangelista da obra de Deus, muito tempo atrás, mas estou parado, estou pensando em voltar. Aquilo abriu uma porta, irmão. A partir do momento que a gente começa a se colocar na posição de embaixador, começa a insistir, Deus abre porta. Aquilo ali foi alcançado por Deus. No primeiro momento, não aceitou, mas depois o amigo dele foi ali, aceitou, começou a falar bem, aqui os jovens estão fazendo um ótimo trabalho, começou a falar bem, aceitou, entregou o nome para a oração. Desde agora, a gente está orando também por todos esses nomes, e é milagre de Deus, muito milagre. Irmão Carvalho? O que acontece? O artigo da revista Fullness, de janeiro de 1969, Manley Beasley escreveu um artigo que era Como Orar pelos Perdidos. Ele escreveu o seguinte: orar pelos perdidos é uma área sobre a qual muito se fala, mas pouco se conhece ou se entende. É como tentar abrir um cofre trancado sem conhecer a combinação. Não importa quão valioso seja o conteúdo, nós acabaremos frustrados e desistiremos. Agora imagina, um cofre com a grande riqueza é uma coisa boa, né? Sim. Vamos supor que tenha milhões, bilhões. E uma alma? Nem o universo vale mais que uma alma. Agora imagina. Tem preço só. A engraçada, olha só o valor. Você sabe o valor que tem uma alma, né? Então uma alma, ela tem um valor imensurável, né? E o valor dessa alma é o quê? Foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Um homem justo que nunca pecou. Agora imagina, o que é que nós estamos fazendo para algo que é tão valioso para Deus, que é uma alma. Uma alma. Você, eu. Temos um valor gigantesco. Nós custamos o sangue de um homem justo, o Filho de Deus. O que acontece? Jesus Cristo foi rasgado por nós. Foi maltratado, xingado, achincalhado. Até hoje ele é maltratado, achincalhado. Né? Cometem infames de difamação, dizem que Jesus Cristo era homossexual, né? Falam um monte de loucura, dizem que Jesus Cristo casou com Maria Madalena, né? Não, nem casou, coabitou com Maria Madalena, ou seja, mas mesmo assim o que acontece? Ele está lá e fala assim, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Entendeu? Até hoje, Jesus Cristo está à destra de Deus Pai interceder por todos nós. Sim, entendeu? Mano. Agora, se Jesus Cristo, que se despojou de tudo, veio para a terra, sofreu, foi morto, crucificado, ressuscitou, foi assunto ao céu, mandou o Espírito Santo, que é o outro Consolador,
né? Está à destra de Deus Pai, continua intercedendo, por que a gente não intercede pelos perdidos? Verdade. Imagina, Jesus Cristo, às vezes ele olhava, assim, ele chorava, porque ele sentia, imagina, ele sentia o sofrimento das pessoas. De toda a Porque às vezes humanidade. a mulher está na prostituição, mas foi o quê? Uma obra do acaso, ela quer sair daquilo. A maioria das prostitutas são deprimidas, usam drogas, usam bebida alcoólica, né? Tem um cafetão que bate nela e toma o dinheiro dela, né? Aí tem a filha lá que já está querendo ir para a profissão também, às vezes ela não quer, que ela não quer essa vida desgraçada para a própria filha, entendeu? Aí quando a pessoa olha a luz do evangelho, que nem Paula, aquela luz assim, imagina, aquela mulher não quer mais isso, ela quer casar. Imagina, ela muda totalmente, entendeu? Então o que acontece? Porque, né, eu não vou valorizar uma alma que vale mais do que um cofre cheio de dinheiro. Imagina, eu acho um cofre cheio de dinheiro, mas não sei a combinação, eu vou ficar frustrado. Só que é o seguinte, o ser humano é mais que um cofre cheio de dinheiro. E qual é a chave a combinação? Qual é a combinação? Eu botar meu joelhinho no chão, orar e jejuar pela pessoa. Será que é tão difícil assim? É difícil, mas se eu pedir força a Deus, Deus consegue. Deus nos dá força. Entendeu? Então o que acontece? Primeiramente eu tenho que amar as almas. Se eu não amar as almas, não amar os perdidos, eu não vou fazer nada para acabar com o sofrimento daquela pessoa. Que a pessoa pode ser bilionária, mas se não tiver Jesus, ele é um pobre coitado. Sim. Quantas pessoas se mataram na época daquele plano Collor, que as poupanças foram bloqueadas pelo governo Collor? Milionários se matando. Mas era milionário, dinheiro não traz felicidade. Por que se mataram, então? Por que se mataram? Na época da pandemia, quantas pessoas começaram a se matar porque o negócio estava quebrando? Tudo fechado? Entraram em desespero? Mas era milionário. Entendeu? Então, se a pessoa não tiver Jesus Cristo na sua vida, pode ser bilionário. Ele não é feliz. Não é feliz. Verdade. A felicidade está no coração de quem ama a Jesus, de quem encontrou a felicidade, que é Cristo, que sabe o valor que tem uma alma. Lembro de um louvor, eu não sei se é bem antigo. Você sabe Esse, o valor esse é um que deles. tem uma alma. Sim. Nós devemos ter o mesmo sentimento de Jesus. Jesus deu a vida pelas almas, por amor. Eu fico imaginando, meu Carvalho, sempre quando eu vou ler a crucificação de Cristo, me escorre a lágrima nos meus olhos, porque eu fico pensando, Jesus foi crucificado enquanto aqueles soldados romanos estavam lançando sorte das vestes dele. Jesus ficou nu ali, foi exposto toda a sua vergonha, não é aquela imagem bonitinha que todo mundo vê, Jesus coberto, Todo sua dilacerado. intimidade lacerado e coberto ali. Não, Jesus estava nu, sangrando, humilhado ali, e o que ele falava? Pai, perdoa eles. Ele clamava para o Pai perdoar eles. Imagina Deus vendo o seu filho, tanto é que a Bíblia fala que Deus virou o rosto, porque estava sobre ele todo o pecado, toda imundície da carne estava sobre ele levou sobre si, ele sentiu todo o pecado, toda a angústia, toda a dor, que nós muitas vezes, muitas pessoas usam como desculpa e falam, Deus não sabe o que eu sinto. Jesus levou sobre si tudo. E no momento ali ele sentiu o que todo aquele que não tem Deus sente, o vazio, ele não sentiu Deus. O que ele falou, irmão Carvalho? Ele massa bactane. Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu o vazio de Deus. Ele não sentiu mais a presença, a comunhão com o Pai, que todos aqueles que não são nascidos de novo não sentem. Sentiu o vazio da existência, ele não sentiu mais contato com Deus. Ele sentiu, então, Jesus, ele passou por tudo isso e ainda intercedia por todos aqueles. E ele ainda intercede, a Bíblia fala que ele ainda está lá como nosso advogado. Conforme Hebreus 7:25, fala que está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Nós errando aqui, conhecendo a verdade, continuamos errando, e ele, o que ele fala, irmão Carvalho? Intercedendo por nós, para o Pai. Então é algo muito maravilhoso, conhecer, saber esse sacrifício de Cristo, saber que o valor de uma alma não tem preço. A Bíblia fala que quando uma alma aceita Cristo, aceita o Evangelho, a festa, uma alma. Quando Pedro
Primeiro sermão de Pedro, quantas almas? 3.000. 3.000 almas. Se uma alma festa no céu, quando Pedro fez o primeiro sermão dele, quantas almas aceitaram? E quando nós oramos por uma alma, quando essa alma se converte, há festa no céu. É uma alegria tão grande. Se é uma alegria nos anjos, no céu, em Jesus, em Deus, é uma alegria tão grande quando uma alma volta. Para nós não vai ter. Nós hoje, por exemplo, teve gente que foi aceitar Jesus, eu fiquei emotivo. Só que eu sou humano, eu tenho a minha soberba humana, entendeu? Eu fiquei feliz. Agora imagina Deus que é puro. Deus que é santo. Imagina, santo, puro. Aqui, ó, mas as vidas eternas por quem Cristo morreu são valiosas demais para desistirmos. Nós não podemos desistir de orar pelos perdidos. A sua oração esteja mantendo alguém fora do inferno. Isso é uma verdade. Imagina, tá lá a irmã Marta, a sua filha Ana Rosa, orando por mim, aí, num dia quase que fatídico, ouvi pela primeira vez a voz audível, eu procurava, a pessoa ficava assim, ó, eu não entendi aquilo. Foi que nem Samuel, ia lá em Eli, né, me chamou, não, vai dormir, menino. Samuel, ele ia lá, me chamou, vai dormir, guri. Aí chegou lá, Samuel, ele falou lá, me chamou, ele, opa, peraí, porque ele percebeu, né? É Deus. Quando falar Samuel, diz assim, eis-me aqui. Aí, Samuel, eis-me aqui. Aí Deus falou, velho. Entendeu? A mesma coisa, eu passei pelo mesmo, Deus falou comigo, audível. Entendeu? Porque isso foi o resultado da oração da irmã Marta, né? Da irmã Ana Rosa, que sempre falava assim, orava. Tanto quando eu aceitei Jesus, que dizia assim, graças a Deus. Eu orei muito por ti, Neto, muito. Por ti, pela tua mãe, pelo teu pai, pelos teus irmãos. Eu sempre estou orando. E é o seguinte, e o mais interessante, ela parou de orar por mim? Não. Eu contacto-a pelo WhatsApp e ela disse que continua orando por mim. Ou seja, ela orava, eu aceitei Jesus Cristo, ela continua orando. Até hoje. Quantos anos já se passaram? Décadas. E ela continua orando por mim. Entendeu? Porque ela acredita no valor da oração. A oração tem um poder extraordinário. Aqui tem dizendo aqui, ó, Charles Finney, que é um reavivalista, ele falou o seguinte, no caso de um amigo impertinente, a condição exata pela qual ele deve ser salvo do inferno pode ser o fervor e a importunação da oração que você faz por aquele indivíduo. Olha só. Você é o fervor e a importunação da oração, ou seja, você não desiste. Deus, eu não estou vendo nada. Continuo. É que nem uma vez estava pregando aqui um irmão e pregava em inglês. Continue digging. Ou seja, continue cavando. Continue digging. Continue cavando. Continue cavando. Chega um momento que a água brotou. A água viva brotou. Entendeu? É isso que tem que acontecer. Você continua cavando. Continua cavando, não para. Mas eu não achei água. Continua cavando. Ai, Senhor, mas já está fundo demais. Eu não estou achando água. Continua cavando. Deus vai dizendo, vai cavando. Vai cavando. Pá, água brota. E o que é essa água brotar? É quando alguém aceita Jesus. Aí você vai lá no seu caderninho, Jesus, esse daqui eu matei pro mundo. Aí que nem aquele assassino, né? Que nem aquele aviãozinho, ele derruba um outro avião, ele bota um risquinho na fuselagem. A mesma coisa você vai lá, Jesus, aqui ó, mais um que eu matei pro mundo. O diabo perdeu esse. Ele agora é meu irmão. Entendeu? Sim, a oração surge muito. Move o mundo espiritual. Essa é uma palavra muito forte. Move o mundo espiritual. A gente sempre ora, tudo. A gente tem até vários testemunhos na nossa área, né, irmão Carvalho? Sim, de irmãs que oraram, insistiram. Deus salvou os filhos. Filho já desviado no mundo, já adulto, tomando as suas próprias escolhas, mas oraram, insistiram. E hoje aceitaram Jesus, estão congregando em alguma igreja do Ministério de Restauração, estão congregando conosco. Outras irmãs estão ainda orando insistente, essa perseverança, continuar insistindo. Tem que ser importuno. Não para, não desiste. Continua cavando. Exatamente. Continua cavando. A palavra do Senhor também fala que que o reino do céu é conquistado por força. Esforço. Tem que ser com violência, a gente tem que violentar o mundo espiritual. Jesus fazia apenas o que ele via o Pai fazer, João 5,19. Da mesma forma, devemos fazer apenas o que vemos o Senhor fazer. Que Senhor? Jesus. Né? A Bíblia menciona várias passagens que destacam Jesus Cristo como intercessor e que ele estava sempre orando em favor dos outros.
Aqui estão alguns versículos que confirmam isso. A primeira, por exemplo, tem Lucas 22, 32. Vamos ver o que é que Lucas 22, 32 fala aqui. Lucas 22, 32. Vamos ver o que é que diz aqui. Jesus. 22, 32. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Né? Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso aqui é o que acontece. Aqui Jesus está intercedendo especificamente por Pedro, né? Para que a sua fé não desfalecesse durante as tentações que ele enfrentaria. E realmente, né? Ele enfrentou. Né? Também nós temos João 17, 9. O que é que João 17, 9 fala? Vamos lá. Coisa boa é a gente pegar e ficar usando a palavra. João 17, 9. Eu oro por eles, e não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. Aqui Jesus ora diretamente por seus discípulos, pedindo a Deus em favor deles, confirmando sua posição de intercessor. Olha aqui, Hebreus 7:25, já está até aqui aberta, 7:25. Portanto, pode salvar aqueles que através dele se chegam a Deus, porquanto vive eternamente para interceder por eles. Quem? Jesus. Eternamente. Eternamente. Aqui fala o que é? Explica que Jesus vive para interceder por nós diante de Deus, tornando-se nosso eterno intercessor. Imagina? Eterno. Eterno intercessor. Aí nós temos aqui, Romanos 8, 34. O que é que diz aqui? Romanos 8, 34. Quem é o que te condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi crucificado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem falou isso? Paulo, né? Não apenas morreu e ressuscitou, mas ele também intercede por nós diante de Deus, defendendo-nos. Olha aí. Aqui, Lucas 23, 34. Vamos lá, Lucas 23, 34. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas... Daqui a parte, só a parte A. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa daqui é fora de série. Ele estava onde? Na cruz. Na cruz. Sofrendo. Ele estava agonizando. Para ele poder respirar, ele tinha que pegar e forçar os pés nos cravos e levantar. Aí depois ele baixava e ficava com falta de ar. Ele tinha que ir de novo. Imagina a dor que ele sentia, sem falar que as costas dele estavam toda dilacerada. Aí a gente imagina, não, a cruz estava passado um vernizinho. Não, estava cheio de farpa. Imagina a dor que ele sentia. E tudo isso ele sentiu por você, por mim e por todos os perdidos. Né? Aqui, ó. Em meio à crucificação, Jesus intercede pelos que estavam crucificando, pedindo perdão em favor deles. Imagina. Achincalharam, xingaram, zombaram, bateram. Usaram azorrague, que tinha pedaço de ferro e osso de carneiro, que quando grudava na carne, arrancava tudo. Carregou a cruz, morro acima, a cruz arrebentando todo o ombro dele. Depois foi crucificado, grampo nas mãos e nos pés. Depois deram um talho do lado dele. Fora a vergonha, como o irmão falou, ficou pelado. Né? Ainda ficava assim, brincando com ele. Mas mesmo assim, ele na cruz, ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Ainda conseguiu salvar um. Pediu perdão por todos e ainda conseguiu salvar um. Uma alma foi alcançada. Ele ainda estava vivo, depois ele desfaleceu. E ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Que privilégio que ele... Não, esse daí é um baita privilégio. Um privilégio. Ele já estava condenado à morte. Já estava no caminho para ser morto. Pois é, mas ele creu. E creu, ele reconheceu quem é que estava ali. Aqui João 14,16 diz o seguinte, ó, João 14,16. E eu orei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Jesus promete ao Pai em favor dos seus discípulos, pedindo o Espírito Santo como intercessor e consolador. Imagina, ele pegou e falou aqui, está aqui, ó. 14, 16. E eu orarei ao Pai,
Ele vos dará outro consolador. Ou seja, ele diz que orarei, ou seja, está no futuro. Futuro do presente. Eu orarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Que consolador é esse? Espírito Santo. E esse outro aqui é outro de mesma natureza. Jesus foi assunto ao céu e o Espírito Santo desceu. Né? Cometemos um grave erro ao rotularmos alguns cristãos como intercessores. Como assim? Todo cristão é intercessor. Ai, não, a irmã tem o ministério da intercessão. Mentira do diabo. Todos nós somos intercessores. Não tem esse negócio de o irmão B ter o talento para orar. Oh, ele ora com a loucura. Aí eu gosto quando ele ora, porque as pessoas se rendem. Negativo. Todos nós somos intercessores. Eu, você é videologado, o irmão que está operando ali a aparelhagem, pastor Humberto, a irmã Schmidt Vieira, entendeu? E todo o Ministério de Restauração e toda a igreja invisível, a igreja universal, são intercessores. Sim, todos nós. Todos nós somos intercessores. Então, vamos parar com essa mentira do diabo. Ai, não, eu não tenho. Ai, irmão, ora aí, porque eu não tenho talento. Mentira. Mentira do diabo. Mentira, todos nós podemos orar. Tanto é que Deus nos deu uma boca, né? Sim, uma boca. A língua. E outra, eu sempre falo assim, quer fofocar, fofoca para Deus. Quer falar mal do irmão, fala do irmão para Deus. Conversa, Deus nos deu uma boca, uma língua para falar com ele. Falar com ele, mas muitos usam para falar com as pessoas. Vamos ver o que é que o pessoal escreveu no chat? Glória a Deus, amém. Vamos estar vendo aqui no chat aqui as pessoas que estão participando conosco, estão videologados. Glória a Deus, irmã Samara, paz do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, que tema interessante, amém. Nós também pensamos a mesma coisa, nós estávamos fazendo. É tema foi uma maravilha de Deus. Carla Janaína, glória a Deus, Deus vos abençoe. Amém, irmã, glória a Deus. Samara Graciele, paz do Senhor, irmã. Lília Maria Teixeira Soares, peço ajuda em oração por meu filho Leonardo, minha filha Liane, meus familiares. Glória a Deus, nós estaremos orando também aí, no final. Vamos orar. Sim, vamos orar e vamos interceder. Kleber Brito, paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe. Irmão Carvalho, área pioneira. Glória a Deus. Jorge Wolff, glória a Deus. Yanina de Lima, glória a Deus. Daniele Pereira, aleluia. Aí, que coisa linda. Aqui, ó. Olha lá, rapaz, o líder da juventude. Eu ia pedir para o irmão ler o comentário. Aí, ó, God ahead, Deus na frente. God ahead. Timóteo Marcelo, bênção. Timóteo, venha nos ajudar aqui também, Timóteo. Alexandre Silva, área São Gabriel, Deus abençoe. Se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, é verdade. Aleluia. Aí aqui, ó, Elias Daniel, o dirigente da juventude da área Glória. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Ele confia a nós a missão de tornar o seu desejo uma realidade. Entendeu? Entendeu a mensagem, irmão Elias? Entre esse desejo e a realidade do mesmo, existe uma árdua batalha espiritual a ser enfrentada. Também é verdade. Irmã Tânia, minha varoa, glória a Deus. Samara Paul, amém. Então nós vamos orar aqui pelo filho da irmã Lília Maria Teixeira Soares, né? Peço ajuda em oração por meu filho Leonardo, minha filha Liana, e família. Meu irmão Paulo Sérgio, meus irmãos, sua família, meus pais, na restauração familiar, eu creio. Ó, isso é importante, ó. Aqui já vai começar a intercessão, né? Vamos colocar por em aqueles prática. porque na verdade o que acontece? A gente pode ver que Pedro, quando ele fez a primeira pesca milagrosa, a rede arrebentou, né? Já depois que Jesus Cristo já havia ressuscitado, quando ele fez a segunda pescaria, a rede não se arrebentou, ou seja, Pedro já estava pronto para ser um pescador de almas. É tanto que na primeira tarrafiada que ele deu, ele pegou 3.000 almas. Na segunda, 5.000 almas. Entendeu? Claro que muitas dessas almas ele conquistou como? Na oração. Sim, oração. eles insistiram E Jesus Cristo falou, vocês farão as mesmas coisas que eu faço e farão até maiores. Por que a gente não crê? Credulidade. Então o que acontece? Não adianta eu pegar e botar o joelhinho no chão, eu tenho que ter fé. E eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter amor pelas almas também. Né?
Isso a gente vai ver no próximo estudo, né? Que vai ser base bíblica para oração, né? Se o irmão Elias quiser que a gente continue, né? E nós vamos orar aqui pelo filho Leonardo, pela Eliana, pelo irmão dela, o Paulo Sérgio, e suas famílias e seus pais. Glória a Deus. Nós vamos encerrar então com esta oração, vamos pôr em prática, que a gente viu bastante versículos, teoria, mas Agora tem que ser a agora prática. vamos mostrar a prática. Vamos estar orando, você também tem a oportunidade de estar orando, colocando em prática isso também e compartilhe, dê o like, compartilhe com a sua família. Isso é muito importante porque o conhecimento que aqui que estamos sendo usados por Deus para poder passar adiante é conhecimento, irmão Carvalho, que muitas vezes as pessoas não encontram. Mesmo perguntando para um pregador, pastor, dificilmente vai explicar que foi todo feito um estudo direcionado por Deus aqui. Até no momento que foi decidido o versículo inicial, foi algo, foi direção de Deus, O irmão. Júlio Mota, paz, oração e união desde Salto, Uruguai. Glória a Deus, paz no Uruguai. Até o pessoal do Uruguai está assistindo. Que Glória a bênção, Deus. irmão. Glória a Deus. Deus te bendiga. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos estar encerrando com essa oração e queremos que Deus falou com vossos corações também, como falou conosco. Nós estamos aqui para apresentar para os irmãos, mas também estamos aprendendo. O que mais que aprende é o professor, né, irmão Carvalho? Irmão Carvalho tem conhecimento para poder falar isso. Eu cavoquei muito para fazer esse negócio aqui. Foi muito, muito gratificante. Exatamente. Muito Quem gratificante. aprende mais é quem está ensinando. Então, meus irmãos, vamos fazer a sua oração. Em seguida, já vamos estar encerrando. Ok, oremos. Maravilhoso Deus, bendito eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença para interceder pelo filho da irmã Lília Maria Teixeira Soares, seu filho Leonardo, e por sua filha Eliana, Pai. Eu não sei qual a situação que eles se encontram, Pai, mas aonde eles estiverem, que Tu possa trabalhar na mente deles, porque o diabo está sempre procurando atuar no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa psique, porque o que controla o corpo é o cérebro, Pai. Assim como Jesus Cristo é a cabeça da igreja, também a nossa cabeça, ela que controla tudo, Pai. Protege a mente dessas duas pessoas, Leonardo e Eliana. Também eu te peço pelo irmão dela, o Paulo Sérgio, e seus irmãos, suas famílias, seus pais, Pai. Atua poderosamente, trazendo a restauração familiar, Pai. Faz um reboliço nessa família, Pai, na família da Lília, Pai. Que possa acontecer conversão, aquele que está afastado retorne. Se alguém doente, seja curado, Pai. Deus trabalha poderosamente. Nós sabemos que um anjo, quando o rei Ezequias orou, apenas um anjo derrotou 185 mil do exército inimigo, Pai. A oração do rei teve mais poder que a bomba de Hiroshima, que matou mais de 70 mil pessoas, e a bomba de Nagasaki, que matou mais de 80 mil pessoas. Um anjo apenas matou 185 mil, muito mais do que as duas bombas juntas, Pai. Eu te louvo por isso, porque Tu nos deste essa ferramenta poderosa nas nossas mãos, que é a oração, e Jesus Cristo nos ensinou a orar, através da oração que é conhecida como Pai Nosso, Pai. Senhor amado, trabalha fortemente na vida da irmã Lília Maria Teixeira Soares e na sua família, nos seus entes queridos, Pai. Se ela pediu oração é porque ela está precisando. E a Tua palavra fala, Pai, que tudo que a gente pede com fé, Tu responde, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos encerrando essa programação. E o nosso lema é... Deus na frente. Glória a Deus.